Pastora Claudinha. Uma salva de palmas para os nossos pastores aí, gente. Glória a Deus. Eles vieram nos presentear aqui com a presença deles nessa noite, trazendo uma palavra da parte de Deus. Nada melhor do que começar com eles, né? A nossa primeira noite aqui, né, gente? Não é não? Uma palavra da parte de Deus para cada um de vocês, para cada um de nós nesse novo tempo. Vamos orar por eles? Nós estamos aqui hoje colhendo aquilo que eles plantaram. Eles plantaram, regaram nessa juventude, nessa igreja. Nós estamos aqui colhendo o fruto desse trabalho, amém? Você está aí, é fruto desse trabalho, do sim deles, que começou lá numa garagem há muitos anos atrás. Pastoreando a igreja, pastoreando jovens, né? Glória a Deus por isso. E tem muito mais. Que o Senhor traga cada dia visão, novos sonhos ainda maiores. Que vocês possam alcançar tudo aquilo que Deus tem ainda mais. Amém? Vamos orar. Estenda as suas mãos, Pai. Muito obrigado por esses pastores abençoados. Pastor Jefferson, pastora Claudinha. Deus, por tudo isso que temos desfrutado nessa igreja, esse novo tempo, que é fruto do desejo do coração deles de servir ao Senhor. Fruto do sim deles, ó Pai, e da Tua bênção derramada através da vida deles nesse lugar. Pai, nós celebramos nessa noite, nos alegramos, ó Pai, que o Senhor possa usá-los agora poderosamente com a instrução do Senhor ao nosso coração, ó Pai, abençoando esses jovens, Pai, essa geração e esse novo tempo, em nome de Jesus. Amém. Que mágica, a mesa já apareceu aqui, está demais essa equipe aqui, né? Tá linda. Que noite emocionante, que noite de celebração, que noite de festa. E nessa noite, Deus trouxe no meu coração um compartilhar breve. Nós vamos fazer 2 momentos de compartilhar com vocês. Mas eu quero dizer para você que tem algo sendo dito no mundo, no coração daqueles que têm buscado a Deus. Tem algo sendo dito que essa geração, diga, sou eu. Que essa geração está recebendo porção dobrada de poder. Feche seus olhos e fale, Senhor, eu quero um posicionamento. Fale para o Senhor aí no seu coração que você não quer desperdiçar essa porção dobrada de poder. A gente olha para o mundo e vê quanta desgraça tem crescido, mas a desgraça cresce, o poder de Deus cresce infinitamente mais. E Ele quer operar através da sua vida, amém? Amém, amém. Ele quer operar através da sua vida. E eu creio que essa geração, que é a sua, para toda essa desgraça, há uma quantidade infinita de força, poder e direção. O tempo muda, o local muda, o endereço muda, mas a missão não muda. E a nossa missão é resplandecer a glória de Deus. A nossa missão é alcançar vidas. E eu vejo tanta gente achando o profeta Jonas formidável, mas eu tenho um pequeno problema com Jonas. Jonas, para mim, ele é o reflexo daquilo que a gente escuta falar. Tem um livro muito lindo, ele é um livro profético, o nome é Diamantes do Brasil. Nesse livro ele fala que quando o avivamento vem, quem está lá atrás passa para frente. E muitos que estão na frente vão parar lá atrás. E eu vejo isso na vida de Jonas. E eu quero dizer aqui que nessa noite, se você é um daqueles que acha que você tem estado lá atrás, nesse avivamento, você vai ter uma porção dobrada. E você estará à frente, nascendo, vivendo e cumprindo o propósito de transformar o mundo. Eu brinco com os meus netos, a gente fez agora um copo para o presente das crianças que decoraram o versículo. O nome do copo é Eu Sou Nota 1000. E eu falo para eles, que nota que vocês são? Aí eles falam, nota 1000. Eu, para quê? Para transformar o mundo. Para quê? Aí eles já sabem, para glorificar a Deus. Quero ler aqui, pode colocar o versículo? Obrigada. O versículo que está aqui para vocês, que é esse versículo da história de Jonas. Nesse momento aqui, gente, só levanta a mão para eu saber, todo mundo aqui conhece a história de Jonas, né? Quase todo mundo, tá bom.
Vamos lá. Jonas tinha que ir para um lugar, tinha que ir para Nínive, foi para Tarsis, desobedeceu, ele tinha que pregar em Nínive, uma terra que estava podre, puro pecado. E ele fez o que deu na cabeça dele, porque ele falou, é desaforo. Eu quero dizer que você não se encontre no meio de jovens que olhem para outros e digam, eles são podres demais, eles não têm jeito. Não é para isso que Deus nos chamou. Deus nos chamou para a gente mudar o mundo através do amor. Deus nos chamou para a gente mudar o mundo trazendo a presença dele. Deus é amor. Então não há mudança verdadeira e real no mundo se não for através do amor. Mas Jonas olhou a podridão e ele falou, eu não vou. Sabe por que eu não vou? A Bíblia diz, lá no livro de Jonas, ele disse, eu não vou porque é um desaforo. Aquele povo, ele está degradante. E Deus, se eu for lá avisar que Deus vai destruir, eles vão se arrepender, e Deus é bonzinho, misericordioso, vai perdoar. Então, ele colocou uma justiça própria, ele estava lá na frente como profeta de Deus. Mas o avivamento chegou em Nínive. O avivamento chegou em Nínive porque chegou o arrependimento. No avivamento não é barulho. Avivamento é arrependimento e coração quebrantado diante do Senhor. A alegria é tão grande que a gente até faz barulho. Mas é a consequência. E o Jonas que estava lá na frente, depois que ele foi pego pelo peixe, cuspido pelo peixe, e Deus repetiu a ordem, Jonas, vá para Nínive. E ele foi. E aconteceu aquilo que ele temia. Nínive se arrependeu. E Jonas ficou na fossa. Vocês conseguem imaginar um profeta na fossa? Porque houve arrependimento de um povo. Porque um povo se arrependeu. Lembrem dessa frase, no avivamento, quem está atrás vai para frente. E aquele que está na frente, se não se render ao Senhor, vai parar lá atrás. E quando eu olho esse texto de Jonas, ele foi para o fundo do poço. Ele que estava degradante. Ele que degradou ali a santidade dele. Deus, porém, disse a Jonas, você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta, a plantinha lá que tinha morrido? Ele respondeu, sim, tenho. E estou furioso a ponto de querer morrer. A depressão de Jonas. Jonas ficou tão mal, com um senso de justiça próprio, porque ele não achava admissível que um povo pudesse se arrepender e ter os seus pecados perdoados depois de tanta coisa errada. Ele ficou tão mal que ele ficou com desejo de morrer. E o Senhor, porém, lhe disse, você tem pena dessa planta? E você nem a podou, nem tem feito ela crescer. Ela nasceu em uma noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos animais. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Isso aqui foi depois disso aqui que eu vou ler para você. Ó. Isso aqui, depois, isso aqui antes. A palavra do Senhor veio para Jonas pela segunda vez com essa ordem. Vá à grande cidade de Nínive, pregue contra ela a mensagem que anuncia você. Jonas obedeceu, foi para Nínive. Em 3 dias lá, ele anunciou o evangelho. E disse, daqui a 40 dias Nínive está destruída. Anunciou a palavra de Deus, né? Não eram os evangelhos ainda, era a palavra. Os ninivitas creram em Deus. Quero que você pare agora. Os ninivitas creram em Deus. Eles estavam lá atrás. Para o profeta, eles já eram. Para o profeta não tinha mais jeito, mas eles se arrependeram. E proclamaram um jejum. E todos eles, do maior ao menor, vestiram-se com um pano de saco. Isso acontecia quando havia arrependimento. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se com um pano de saco e sentou-se sobre cinzas e fez uma proclamação em Nínive. Por decreto do rei e dos seus nobres, não é permitido a nenhum homem ou animal, boi ou ovelha, provar coisa alguma. Não lhes deem de comer nem beber, cubram-se de pano de saco, homens e animais, e todos clamem a Deus com todas as suas forças. Deixem os maus caminhos e a violência que há em suas mãos. Talvez Deus se arrependa e nós não seremos destruídos.
tendo em vista que eles fizeram o que Deus disse, abandonaram os seus maus caminhos, Deus não os destruiu. E depois disso, depois desse arrependimento, dessa mudança de atitude, Jonas ficou mal. Deus tem te levado para lugares onde nem eu, nem o Jefferson, nem Manu, nem pastor Tiago, nem a equipe Fire Up vai chegar. Você está tendo contato com pessoas que nós não teremos. E Deus quer mudar o seu coração. Deus quer um coração que você esteja na frente, fazendo parte daquilo que Ele está fazendo, que é pegando uma pessoa perdida e dando um sentido e um propósito de vida, um arrependimento e uma esperança. Isso é o avivamento. E aquelas pessoas que estão lá atrás, no lugar que você tem andado e tem visto, elas virão para frente. E Deus não quer que você perca tudo isso. Coloca o próximo versículo. É o último versículo. E está lá em 1 Coríntios 13:2. Dá para subir um pouquinho assim? Ele? Não. Se eu tiver o dom de profecia, souber todos os mistérios e todo conhecimento, e tiver uma fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, nada serei. Amor, é o amor, é o amor. Dentro da igreja, quando você vê aquele que, gente, eu já ouvi de jovem falando, eu fiz tudo certo, e agora aparece aquele ali do nada. E ele vem e passa para frente. Porque na matemática de Deus, o amor é capaz de nos trocar de lugar. A presença dele é que nos promove de dentro para fora. Diga, de dentro para fora. Deus está chamando cada um aqui para se alegrar com a alegria e a transformação do outro, para se alegrar com o sucesso do outro e para ter amor e misericórdia. E pedir a Deus que Deus venha quebrantar e resgatar aqueles que estão se perdendo. Gente, essa semana nós vivemos uma tragédia. Anteontem, quem lembra da Amanda? Quem lembra da Amanda? Gente, a Amanda, ela foi prof aqui das nossas crianças. Aquele coração de ouro. Aquela menina com coração tão lindo. E eu fiquei pensando, obrigada, Senhor, porque ela te conheceu. Obrigada porque alguém foi lá e trouxe para ela uma esperança. Algo que não se resume apenas a essa vida, mas a uma eternidade. E as Amandas que estão por aí? E os jovens que estão por aí esperando se tornar Amanda, esperando receber o Evangelho, para que a vida deles não encerre quando a gente sair daqui. A Bíblia fala que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a vida eterna? Que adianta viver 100 anos nessa vida e passar uma eternidade longe de Deus? Eu prefiro viver 20 nessa vida e passar a eternidade com Deus. Pede para o Senhor agora um coração de avivalista. Feche os seus olhos. Fale, Deus, eu quero um coração de avivalista. Eu quero olhar, Senhor. Fale para Deus, eu quero olhar para as pessoas e ter a misericórdia, porque eu tenho a Tua palavra, eu tenho a Tua presença, eu tenho remédio para esse mundo, eu não posso ficar dentro de uma caixa, vivendo apenas a minha vida, como Jonas fez. Jonas foi aquele que passou para trás, quando o avivamento chegou, ele estava na frente, mas ele foi para trás. E aquele povo cruel e devasso, assassino, passou para frente quando o avivamento chegou, porque buscou a presença de Deus em arrependimento. Que o seu coração seja um coração que não vive só para você mesmo, porque Deus está derramando uma unção poderosa, dobrada sobre a juventude. Porque quando vocês saem daqui, vocês têm a missão de mudar o mundo. E a gente só muda o mundo quando a presença de Deus chega
e traz a esperança, o sentido da vida e muda a ordem da fila? Onde aquele que não tinha esperança passa a encontrar um lugar. Deus, eu quero orar agora em nome de Jesus. Eu quero orar, Senhor, porque se o teu Espírito não chegar agora e não tocar os corações, e não trouxer um entendimento, eu quero pedir agora para o Senhor trazer à memória aqui rostos de pessoas que estão por aí, como estava aquele povo em Nínive, e que aqui não haja nariz torcido, mas que haja amor a ser derramado do trono de Deus para as pessoas. Ó Deus, que não haja inveja, que não haja disputa, que não haja comparação, que não haja julgamento. Quem é esse que está chegando? No seu reino há sempre lugar para quem está chegando, e no seu reino nós temos que sair e buscar aqueles que não estão vindo e derramar a esperança do Senhor sobre eles. Ó Deus, eu quero celebrar esses jovens. A tua palavra diz que os jovens têm força. Aqui tem força da juventude, uma força que nós podemos colocar o dobro de pessoas mais velhas que não vai ter a força que eles têm. E que essa força, Deus, seja como diz aquela canção, Deus, eu gastarei minha vida. Ó Deus, dá um senso de propósito. Tantos dons espalhados aqui para as diversas áreas de profissões. Eles vão poder entrar em lugares através dos dons e talentos que o Senhor deu. Eles não vão fazer só a diferença na excelência da profissão, mas eles vão fazer a diferença porque quando eles olharem, falarem, tocarem em alguém, a sua presença será sentida e a sua presença cura, transforma, liberta. Ó Deus, em nome de Jesus, envia cada um, Senhor, que cada um se permita ser enviado, que cada um possa estar à frente nesse avivamento, com o coração quebrantado, no nome de Jesus, amém? Amém. Levante a sua mão e diga, eis-me aqui, Senhor. Eu não quero perder esse avivamento, diga. E o segredo está ali, vamos repetir? Qual é a palavra? Fraco. Qual é a palavra? Qual é a palavra? Amor. Amor, falando em amor, amor, vem aqui. Cadê o nosso tecladista aqui? A nossa querida Lia. Essa água era de quem? Ah, tá. É muito bom estar aqui com vocês. E eu já estou sentindo que a gente vai ter que ir lá para baixo. Amém? Glória a Deus. Né, Tiago? Cadê o Tiago? Você vai trazer mais um no próximo sábado para a gente poder ir lá para baixo. E a nossa missão é sacudir essa cidade aqui. E você é parte disso. Amém? Olha só, 378 jovens aqui. Uma salva de palmas para o nosso Deus. Obrigado, Jesus. Você sabe que um sinal de avivamento, a Claudinha falou, é coração quebrantado, é arrependimento. E o amor começa a se manifestar na vida das pessoas. Mas o avivamento também atrai pessoas. A gente vê isso em Atos 2. Quando, primeira pregação de Pedro, aquele cara que negou Jesus, covarde, medroso, de repente agora ele está cheio do Espírito Santo e ele prega a mensagem da salvação, 3.000 se convertem. Você já imaginou uma igreja que só tinha ali 120?
aqueles na descida do Espírito Santo, em Atos 2. Agora, no final lá de Atos 2, 3.000 se convertem ali, aceitam a Cristo, numa pregação de Pedro ali. Por isso que Deus chama os improváveis. Nós somos os improváveis. A nossa nação era uma nação improvável. Mas esse livro, até que a Claudinha citou, que foi um americano que escreveu, um homem de Deus, um pastor, um profeta de Deus, há 14 anos atrás, chamado esse livro Diamantes do Brasil. Ali fala de uma grande marcha, algo profético. Uma marcha com todas as nações, e era uma marcha para Jesus. E adivinha a nação que estava à frente, puxando toda essa marcha? A nossa nação brasileira. Amém? E sabe de uma coisa? Isso foi há 14 anos atrás que Deus deu essa revelação para ele, e ele escreveu esse livro. E é exatamente como está acontecendo hoje. O nosso país, a nossa nação é a nação mais viva em Cristo no mundo. Isso é algo muito poderoso. E você faz parte disso. Fala para o seu irmão, você faz parte disso. Você foi chamado para fazer parte desse avivamento, porque quem está no avivamento, Deus vai colocar na frente. É aquilo que Jesus fala em Mateus 5, quando ele fala que ele é a luz do mundo e nós também somos luz. E o que ele faz com a luz? Ele coloca em cima. Ele não coloca embaixo de uma vasilha. Ele não esconde a luz. Então ele coloca aquele que é luz, que está recebendo a Cristo como seu Senhor e Salvador e está buscando isso, está querendo crescer com Deus e está lutando contra o pecado. E a gente sabe que não é fácil. Até hoje eu luto contra o pecado. Isso não para nunca. Mas aquele que está lutando contra o pecado e está com o coração quebrantado e não aceita ficar com o coração contaminado, o Senhor olha para esse assim e fala: esse meu filho quer me agradar. Você quer agradar a Jesus? Você quer agradar a Jesus? Não aceite o pecado no teu coração. Não aceite ficar com o coração contaminado, com inveja. Às vezes eu vejo muitos jovens com inveja. Já vi jovens com medo de chegar um outro jovem mais bonito, mais forte. Até um falou uma vez: não, pastor, eu não evangelizo jovem mais bonito que eu. Vai ser meu concorrente? É igual o pastor que tem medo de perder as pessoas da igreja. Pessoa, não pode sair daqui não, vocês têm que ficar aqui. É proibido visitar outra igreja. Não funciona isso. O que tem que ser, vai ser. Você não precisa ter medo de nada. Você descansa em Deus. Um dia a gente estava no musical de Natal, no culto domingo, eu falei: pessoal, pode ir visitar todas as igrejas que vocês quiserem. Pode, a gente não vai ter culto nesse domingo. Para vocês não ficarem sem culto, vocês podem visitar, mas depois vocês voltam, porque a casa de vocês é aqui. Aí o irmão me falou assim, depois do culto: pastor, como você faz um negócio desse? Você manda o pessoal ir para outra igreja? E se eles não voltarem? Aí eu falei: olha, se eles não voltarem é porque lá está melhor. E se lá está melhor, a gente tem que aprender com eles. A gente vai lá aprender. Porque se o alimento está bom aqui, se a comunhão está boa, se o Espírito Santo está agindo aqui, ninguém precisa ficar com medo. Amém? Você não precisa ficar com medo se chegar uma menina mais simpática, mais alegre, mais inteligente, mais bonita que você, porque o que é seu está preparado. Amém? Deus, Ele está preparando você para a bênção. Ele não está preparando a bênção para você. Amém? Aprenda isso.
Quando você tiver com o teu coração preparado, ele vem com a bênção. Isso é uma grande verdade, porque todos nós queremos ser abençoados. Então, vou te dar um segredo do apóstolo Paulo. Porque no reino de Deus nada acontece por acaso. Sim, nós fomos alcançados pela graça de Deus. A graça de Deus se revela e se manifesta na vida de todos nós. Mas a gente vê alguns princípios que a gente precisa seguir para ativar essa graça. Deus é graça, Ele vai além do que nós pedimos ou pensamos. Essa igreja foi muito além do que nós pedimos ou pensamos, é graça de Deus. Eu não era nem pastor quando a gente começou a igreja. Eu falei, Deus, será que esse pessoal vai acreditar na gente? Será que vai se converter alguém? Né? Mas Deus chama os improváveis, e talvez tenha jovem aqui que esteja se sentindo um improvável, que tenha uma baixa autoestima. Jesus quer curar isso, quer curar o teu coração. Eu já contei aqui um jovem hoje que é casado e está em outra cidade, tem um sucesso profissional. Uma vez ele me procurou e falou, pastor, ele tinha 16 anos naquela época. Quando eu e a Claudinha, a gente ficou 10 anos cuidando dos jovens. Até que o primeiro pastor depois da gente foi o Rona. E depois vieram outros, né? E Deus nos abençoou com o Tiago e a Manu aqui. Mas aquele jovem me procurou depois daquele dia, daquele culto de sábado. Não tinha tanta gente como a gente vê aqui. E ele falou, pastor, queria pedir oração. Eu falei, o que é? Não, porque eu me acho feio. E eu vejo meus amigos ali, tudo se dando bem com as meninas. Eu sou tímido. Pastor, pensa bem, tímido, feio, e ainda eu me acho burro. Eu falei, olha, ele falou, será que eu vou casar? Eu falei, não, tu vai casar, em nome de Jesus. E tu vai casar. Eu falei, ó, se eu casei, tu vai casar. Aí ele deu risada. Vou te explicar uma coisa. Falei para ele, olha, tu não entrou na faculdade ainda, né? Não, eu estou no terceirão, vou fazer esse ano. Tal. Falei, então tu vai estudar, tu vai passar na faculdade. Não se preocupa com menina agora, tu tem só 16 anos. Não se preocupa, fica tranquilo, você vai descansar no Senhor. Você vai estudar, tu vai passar no vestibular, tu vai se formar, tu vai começar a trabalhar. Porque o jovem, Provérbios fala, primeiro ele prepara a fazenda, a colheita, para depois ele constituir família. Entendeu isso? Entendeu a mensagem? Isso quer dizer que ele tem que estar preparado financeiramente, com mais maturidade. E eu falei, olha, você vai se formar, você vai trabalhar, você vai ganhar dinheiro e elas vão aparecer. Mas eu falei, mas não é só isso. Não é só isso. Tu vai ter que ser homem de Deus. Porque ele falou que ele queria casar com uma mulher de Deus, igual a Claudinha. Eu falei, a Claudinha foi além daquilo que eu pedi a Deus. Foi graça mesmo. Né? Já estou investindo para mais tarde. Né? Tá rindo? É sério, hein? Mas sabe de uma coisa? Acho que ela ficou vermelha. Mas sabe de uma coisa? Eu falei para ele, meu querido, se você quer casar com uma mulher de Deus, tu vai ter que ser homem de Deus. Você topa? E aquele jovem foi uma benção. Olha, pensa num jovem firme, fiel.
E ele conheceu essa jovem e casou, e né, eu fiz o casamento deles. E eu fiquei pensando naqueles conselhos que Paulo dá para Timóteo. Se você quer ser abençoado, se você quer ser próspero, você precisa... claro, você vai sempre contar com a graça de Deus, mas se você seguir esses princípios aqui, vai dar certo. Diga, vai dar certo. Não é aquele negócio assim, vamos ver o que vai dar. Não é assim, vai dar certo. Pode ter certeza. Porque é Deus que está falando, e se Deus está falando, o ser humano pode até desprezar você. Eu já fui desprezado várias vezes. E eu sempre lembrei assim, se Jesus foi desprezado, para mim é uma honra ser desprezado. Por isso que Jesus fala isso lá em Mateus 6. Quando você for desprezado, perseguido, alegre-se, porque você é bem-aventurado, porque Cristo foi. E se você está se parecendo com Ele, você vai também, de alguma forma, ser zoado, zombado lá na sua faculdade, no seu trabalho. Não fica com raiva na hora, porque eu fui isso, eu passei, depois que eu me converti com 27 anos, todo o meu tempo no exército, eu tive que aguentar zombaria, zoação, tudo isso. Mas na hora, eu estava ali me alegrando. Eu pensava, puxa vida, é aquilo que Jesus fala, então eu sou bem-aventurado. Esses caras estão pegando no meu pé aqui, eles passavam uma sacolinha para mim, porque alguns me chamavam de pastorzinho, eu falava que eu não era pastor para eles, e passavam uma sacolinha, vamos passar a sacolinha aqui para o nosso pastorzinho. E aí eu levava na brincadeira, aquele negócio, não ficava chateado com eles, mas aí de repente já virava o assunto, começavam a falar mal de igreja, de pastor, de outros que muitas vezes... a gente sabe que existem escândalos, infelizmente. Mas sabe de uma coisa? Quando eles tinham um problema, quem que eles procuravam para se aconselhar? Quando o cara estava lá quase divorciando, a mulher largando ele, quem que ele vinha desesperado para pedir ajuda, para se aconselhar? Quando estava com um problema. E eu lembrava, olha, Deus vai honrar você. Você pode ser até desprezado por homens, por pessoas. Mas se você seguir esses passos que eu vou te dar, Deus vai honrar você. Amém? Diga, eu recebo. Deus vai honrar você. Podem falar o que quiser de você. Você não vai se preocupar. Você vai descansar em Deus. Timóteo estava com uma grande missão de cuidar da igreja de Éfeso. Era um jovem, que nem vocês. Paulo tinha a missão, Paulo fundou aquela igreja, Paulo estava cuidando daquela igreja, mas ele tinha outras missões. Ele era um apóstolo, ele tinha que visitar, ele tinha que viajar, ele tinha outras igrejas para ensinar. E Timóteo, cuidando da igreja de Éfeso, ele deixa esse recado. E ele diz assim, 1 Timóteo 4,12: ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo, repita comigo agora, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. 5. Se você fizer isso, meu irmão, seguir esses 5 conselhos de Paulo para Timóteo, um jovem, da idade de vocês aí, com uma grande responsabilidade, mas ele tinha um coração para Deus, ele tinha um coração servidor, ele tinha um coração comprometido. Então ele fala, primeiro compromisso, ser fiel na palavra de Deus. Palavra de Deus é a Bíblia. Palavra de Deus, você precisa separar um tempo.
ouvir Deus através da palavra. Deus vai ministrar o teu coração através da palavra. A gente está com um problema dos jovens que não gostam de ler. Mas então ouça, porque tem aplicativo que você pode ouvir. Ouça a palavra. Você tem que buscar a palavra. É a mente de Deus entrando na sua mente e renovando a sua mente, para te ensinar a pensar como Deus pensa, ensinar a pensar como Jesus pensa. Claudinha falou em amor. Como que a gente vai amar como Jesus? Se a gente não mudar a nossa mente, a gente vai querer se vingar, a gente vai querer dar o troco. Por isso a palavra de Deus, 2 Timóteo 3,16, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Olha o que Paulo diz, que a palavra de Deus, ela serve para ensinar, repreender e corrigir. Às vezes a gente está com uma ideia errada, um entendimento errado, uma atitude errada, e a gente vai meditar na palavra, o Espírito Santo toca a nossa vida e fala: não é assim que você está fazendo errado. Você está com uma atitude errada. Você precisa mudar. É o poder da palavra de Deus. Não é um livro qualquer. É uma palavra poderosa. A Bíblia é uma palavra poderosa. Por isso que ela continua sendo o livro mais vendido no mundo. E sempre vai ser. A palavra de Deus, ela é poderosa, ela é viva e eficaz, ela é mais afiada do que uma espada de 2 gumes, ela corta poderosamente, a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e discernir as intenções do nosso coração, porque às vezes a gente está com um coração, um pensamento errado, essa palavra entra e muda, ou com raiva de alguém, ou não está conseguindo perdoar alguém, entra a palavra de Deus, é a mente de Deus, e a gente muda. Segundo, procedimento. Palavra, procedimento. Procedimento é atitude, é comportamento, está ligado ao caráter. Diga, caráter. Caráter é diferente de reputação. Reputação é como as pessoas nos veem. Ah, o fulano tem uma boa reputação. É como as pessoas veem ele. Caráter é como Deus te vê. Por isso que dizem que caráter é o que você é quando você está sozinho. Aí você é você mesmo de verdade. Só Deus te conhece. Porque se tem alguma pessoa perto, às vezes a gente quer mostrar que é mais espiritual, ou quer mostrar um comportamento melhor, e às vezes a gente passa uma realidade para o outro que não é a realidade, uma imagem para o outro que não é a realidade. Mas caráter é a sua essência, é quem você é de verdade. Amém? Caráter se manifesta com atitudes, procedimentos, como que eu me comporto. É isso que Paulo está falando. Atitude. Atitudes que agradam a Deus. Então você vai ter, pelo teu procedimento, você vai passar por situações que Deus vai te testar para ver se você vai brigar, para ver se você vai ficar com inveja, para ver se você vai perdoar aquela pessoa que cometeu uma injustiça grave contra você. Qual vai ser o teu procedimento? Você vai ser testado, vai aparecer uma grande oportunidade para você se dar bem, mas vai ter que fazer uma desonestidade, uma mentira. Aí Deus vai ver o nosso procedimento.
Você está entendendo como é que é? E muitas vezes é algo que vai ser a solução de um grande problema na sua vida. Mas tem que mentir, ou tem que fazer uma desonestidade para ganhar um pouquinho a mais. Nessas atitudes, nesses procedimentos, Deus está vendo onde que está o nosso coração, se a gente quer agradar a Ele ou não. Eu vejo muitas vezes jovens atolados na pornografia. Satanás tem contaminado toda uma geração através da pornografia. Independente de idade, até criança, adolescentes, homens mais maduros e até idosos. Eu já atendi homens idosos com 75 anos, viciados em pornografia. É uma geração inteira. Mas sabe de uma coisa? Se você quer ser abençoado por Deus, você vai ter que lutar contra isso com todas as suas forças. Ah, pastor, Deus entende, minha testosterona está lá em cima. Foi Deus que colocou esse desejo em mim. Uma vez eu ouvi isso de um jovem. Eu falei, olha, Deus coloca e Ele tira. Que isso, pastor? Que isso? Eu falei, a gente pode fazer uma oração agora, para Deus tirar todo o seu desejo sexual. Você topa? Mas eu não sei se vai voltar depois. Mas ele não quis. Porque ele queria culpar Deus do desejo dele. Se você quer realmente ser abençoado, ser cheio do Espírito Santo, você vai ter que ser um vaso purificado, amém? Isso não quer dizer que você nunca vai errar. Todos nós podemos cair em alguma armadilha e pecar. Mas você vai ter que lutar contra isso. Lutar contra essa abominação que é a pornografia, que está fazendo muito mal para as pessoas. Já vi casamentos acabarem, casamentos que não aconteceram, que foram destruídos sem antes mesmo acontecer por causa de pornografia. Tanta tragédia, porque está adoecendo a mente das pessoas, homens e mulheres. Lute contra isso, por amor a Deus e amor a você. A pornografia é um problema de caráter. Por isso que a pessoa faz escondido. Ela não quer que ninguém saiba que ela está fazendo aquilo. A pornografia é uma falha de caráter, seja no homem ou seja na mulher. Agora, aqueles que têm coragem, todos que eu vi vencer a pornografia, seja jovem, seja criança, porque criança também. Já vi criança viciada em pornografia. Independente da idade, eles tiveram que pedir ajuda. Eles reconheceram que sozinho eles não estavam conseguindo. E aí se cumpriu Tiago 5,16 na vida deles. Confessem as suas culpas e os seus pecados uns para os outros, e orem uns pelos outros, para que sejam sarados, curados, porque a oração do justo é poderosa e eficaz. Provérbios 21:3 diz assim: fazer o que é justo e certo é mais aceitável ao Senhor do que oferecer sacrifícios. 2 Coríntios 8:21: pois estamos tendo cuidado de fazer o que é correto, não apenas aos olhos dos outros, não apenas aos olhos do Senhor, mas também aos olhos dos outros. Sabe o que ele está falando aqui? Não adianta só parecer honesto, ou melhor, não adianta só ser honesto, precisa parecer honesto. Ele está querendo dizer aqui,
que ele não está tendo cuidado só de fazer o que é certo perante a Deus, mas perante aos outros. Terceiro, ele fala do amor. Claudinha já falou do amor. Não existe avivamento sem amor. Onde que seu amor vai ser testado? Aliás, Jesus falou: um novo mandamento eu dou a vocês. Amem-se uns aos outros, como eu amei vocês. Amar como Jesus significa perdoar quem não merece, injustiça grave. Amar como Jesus significa se entregar, se doar. Isso é amar como Jesus. Amar como Jesus significa ter atitude, honrar as pessoas, cuidar das pessoas, olhar para a necessidade dos outros. A gente precisa parar de ficar pensando só na gente. Não, porque eu tenho que me dar bem, eu tenho que me dar bem. Quarto, Paulo fala da fé. Quem lembra do primeiro? Palavra. Segundo. Terceiro. E o quarto, fé. Fé é confiar nas promessas de Deus. Deus tem promessas para cada um aqui. Confiar. Confiar. Hebreus 11:1 tem a definição de fé. Fé é a certeza daquilo que a gente espera e a prova daquilo que a gente não vê. A partir do momento que você quer ver, não é mais fé. Fé é você crer que vai acontecer. Você não está vendo ainda, mas você enxerga com olhos espirituais. Amém? Então você tem que ser... todo aquele que tem fé, ele é otimista. Gente que é pessimista, está com a fé lá embaixo. Tudo acha que vai dar errado. Tudo acha que é um problema. Tudo é uma dificuldade. Todo aquele que tem fé e confiança, normalmente ele é otimista. Porque ele enxerga aquilo que não está acontecendo ainda, mas vai acontecer pela fé. Amém? Amém? Então a sua vida será abençoada. Você precisa acreditar nisso. Independente da tua herança e do legado que você tem recebido. Porque eu já vi jovens justificando suas derrotas, culpando seus pais, seus avós. Meu irmão, com Cristo não tem isso não. É novo tempo, é nova criatura, é nova história. Amém? Eu sou assim porque eu não tive oportunidade de estudar. Eu sou assim porque meu pai não me ajudou. Não, você vai começar. Com Cristo é recomeço. Uma vez conversando com um homem de 45 anos, culpando o pai dele que tinha quase 80. Falei, não, meu amigo, mas quem que te falou isso? Não, porque é a minha geração e tal, acho que existe uma maldição. Cristo veio para quebrar toda a maldição. Maldição é para quem não tem Jesus. Quando Jesus entra na nossa vida, ele vem para quebrar a maldição. Está lá em Gálatas. Ele foi cravado no madeiro, na cruz, e ele se tornou maldito em nosso lugar. Claro que Satanás vai querer vir, resgatar, reconquistar o território perdido. Ele sempre vai vir, ele sempre vai tentar. Ele vai mentir na sua cabeça, dizendo, não, esse negócio de Jesus não... Olha, tá vendo? Você aceitou Jesus, não mudou nada na sua vida. Eu já conheço. O diabo não tem criatividade nenhuma, ele sempre repete as mesmas coisas. Confie nas promessas do Senhor e tenha atitude, diga atitude. Porque
Fé sem obras é morta. Por exemplo, o jovem aí queria ser cheio do Espírito Santo. Aí eu procurei ele na conferência sobrenatural, ele não estava. Cadê ele? Cadê ele? Não pôde ir. Muito tempo. Quinta, sexta, sábado, o dia inteiro, com aquele frio, então. A fé sem obras, ele está querendo dizer o seguinte: a fé sem atitude não serve para nada. Então, se você quer, realmente, Paulo está dando um conselho, olha, Timóteo, você precisa ter palavra na sua vida, procedimento, comportamento, atitude, você precisa ter caráter, o amor precisa estar no teu coração, Timóteo. Você vai ser injustiçado, perdoa, deixa que eu cuide de tudo. Vão falar mal de você, vão zombar de você, vão te tratar mal, deixa que eu resolvo tudo. O amor é a resposta do amor de Deus. O nosso amor é a resposta que a gente dá ao amor de Deus. Ele nos amou primeiro, por isso que nós o amamos. E ele está falando, olha, esse amor, quando entrar na sua vida, vai mudar tudo. E ele fala da fé. A fé é quando você pensa, pode até pensar que vai dar tudo errado, mas você confia em Deus e Ele não vai ficar te devendo nada. Amém? Ele vai te honrar no final. Deus, ele é meio emocionante. Ele gosta de ver, igual quando Pedro estava quase afundando lá, ele deixou quase Pedro afundar até o finalzinho, mas quando ele ia afogar, Jesus vai lá e puxa. Parece que Deus gosta assim, daquele gol que sai na prorrogação. Entendeu? Mas sabe por que ele faz isso? Para testar a nossa fé. E quando você persevera, você confia, você não desiste, você continua confiando, no finalzinho ele se revela a você. E ele vai falar: filho, viu como valeu a pena você não desistir? Eu estou com você, jamais te deixarei, jamais te abandonarei, mas eu estou testando o quanto você me ama de verdade. Ou você está me seguindo só por interesse, só porque você quer coisas, só porque você quer ser abençoado que você está me seguindo. Você está me seguindo por aquilo que eu posso te dar e não por aquilo que eu sou na sua vida. Isso é um teste que Deus vai fazer com todos os seus filhos. E para terminar, ele fala da pureza. Ô pureza! Salmo 24 diz que só subirão o monte do Senhor e entrarão no lugar santo aqueles que têm mãos limpas. Diga, mãos limpas. Procedimento. Quando a Bíblia falar de mãos limpas, está falando atitude, procedimento, comportamento, caráter. Só subirão o monte do Senhor e entrarão no lugar santo aqueles que têm mãos limpas e corações puros. Ah, como é que eu faço para ter coração puro então? Você precisa se arrepender. Por isso que não existe avivamento sem arrependimento. A gente precisa reconhecer: Deus, eu quero tudo isso, mas eu não estou conseguindo ser isso. Minha vida está errada, está toda torta. Eu estou com um problema, Senhor, de incredulidade. Eu estou com um problema de imoralidade, Senhor, mas eu não quero isso, Senhor. Eu quero lutar contra isso. Senhor, eu tenho problema de inveja, eu queria ser igual o outro lá. Sabe qual é o problema da inveja? É quando a gente não se alegra com o sucesso do outro. A gente fica com raiva.
porque o outro está se dando bem, a gente queria aquilo para a gente. Isso é inveja. Inveja é terrível, é algo demoníaco que rouba a bênção. É a gente não ficar feliz com o sucesso do outro, e às vezes até torcendo para não dar certo, para dar errado, porque a gente queria aquilo para nós. Se vier um pensamento assim na sua mente, porque a carne às vezes provoca isso, o inimigo se aproveita disso para lançar esse mau pensamento. Rejeite isso. Fala: Senhor, eu me recuso a pensar isso. Senhor, me perdoa. Senhor, tira isso do meu coração. Senhor, eu não quero ser esse homem mau, Senhor. Eu não quero, Senhor, te desagradar. Arrependimento. Coração puro vem com arrependimento verdadeiro. E arrependimento significa mudança de direção. Você estava indo para um lado, é você mudar a 180 graus e você ir para o outro. Se você mentia, se você tem problema com mentira, agora a verdade precisa estar presente. Se você roubava como Zaqueu, roubava e era rico por isso, agora você vai ser um homem generoso e vai ser um doador. Você vai ser íntegro. Ao invés de tirar dos outros, agora você vai dar para os outros. Isso é arrependimento verdadeiro. Por isso que a Bíblia fala que aquele que se arrepende de verdade, ele mostra fruto de arrependimento. Quer saber se uma pessoa se arrependeu de verdade? Sim ou não? Ela muda. Ela vai mudar. Ela foi tocada pelo Espírito Santo. E ela vai ser diferente. Ela vai ser luz. Deus vai colocar ela numa posição de honra. Paulo está falando: Timóteo, você vai ser colocado numa posição de honra. Eu sei que vão desprezar você, porque você é jovem. Não vão te dar crédito. Mas o segredo está aí, Timóteo. Palavra no teu coração. Guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Está lá no Salmo 119. Tem um procedimento, seu comportamento. Honra os mais velhos, honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que você viva longos dias e tudo que você fizer vai dar certo. Amém? Muito jovem com problema com pai e mãe, coração endurecido, com raiva. Talvez teu pai tenha errado, não te deu o amor que deveria, falhou, porque às vezes os pais falham. Mas isso não te dá o direito de sentir isso, porque você vai perder bênção. Ah, ele maltratou minha mãe, ele era bêbado, não interessa. Deus fala: honra pai e mãe, honrar pai e mãe. Isso é o primeiro mandamento com promessa. Não interessa, perdoa esse homem, perdoa a sua mãe e segue a sua vida com Cristo agora. É um novo tempo. Amém? E aí a gente vai começar a ver muitos milagres. Muitos milagres mesmo. E Timóteo viu muitos milagres. Por isso que ele está na Bíblia. Porque era um jovem temente a Deus, um homem de Deus. E uma nova história se iniciou. E na sua vida também Deus quer escrever uma nova história. Amém? Vamos ficar de pé. Quero orar pela sua vida. Deus quer fazer grandes coisas na sua vida. Eu quero fazer 2 apelos. Primeiro apelo é um apelo para você entregar a sua vida a Cristo. Se Deus te trouxe hoje aqui, você ainda não entregou o seu coração a Jesus para ser o dono da sua vida, é a sua noite, é o seu dia. Você precisa entregar, você precisa crer. A Bíblia diz: se você crer com o coração e confessar com a sua boca que Jesus Cristo
morreu e ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Então você precisa entregar o teu coração. Deus quer escrever uma nova história e você precisa crer nisso. Nós vamos cantar um louvor. Depois eu quero também fazer um apelo de reconciliação. O Espírito Santo está falando no meu coração aqui. Que tem jovens aqui que estão com o coração endurecido. É quando se a gente não vigiar, a gente fica um cristão morno. E esse Jesus vomita, porque o cristão ele não pode ser morno, ele tem que ser quente, ele tem que estar queimando. A gente cantou aqui, tem que estar ardendo o coração, tem que estar queimando. E eu quero orar por você, porque você vai sair daqui ativado, em nome de Jesus. Você vai sair daqui com o teu peito queimando, com óleo escorrendo sobre você. E o Senhor vai acender você. Amém? Então, nós vamos cantar um louvor agora. E depois nós vamos orar por essas pessoas, por esses jovens. Vamos lá?